Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Eu estou na área da minha casa, meu sogro está aqui do lado, a minha esposa está cozinhando, meu filho está na sala assistindo televisão. E eu estou fazendo uma reflexão sobre uma passagem bíblica que está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala sobre o tempo. Na vida a gente procura buscar todas as nossas satisfações, as nossas realizações, os nossos objetivos. O homem, ele cada vez mais, ele usa o seu tempo, sabe, tentando se tornar um bom profissional, ou até mesmo um bandido, ou seja, durante a vida de um indivíduo, o tempo ele dá a oportunidade dessa pessoa fazer escolhas que para elas podem ser cruciais e fundamentais para definir o que virá no seu futuro. E a gente anda tão preocupado correndo atrás de dinheiro, atrás de realizações, tantos projetos em mente, e quando se dá conta, o tempo ele não para, né? O tempo ele continua. O que você viveu ontem nunca mais você viverá. Talvez você possa ter participado de um churrasco em uma determinada época e você pode tentar fazer aquela festa, reunir os mesmos amigos novamente, mas eu te garanto que as oportunidades que você fizer qualquer um desses entretenimento ou desses encontros não será igual. Por quê? Porque o próprio tempo altera a ordem das coisas. Então, a gente tem que viver um dia após outro dia. E o tempo nos ensina muitas coisas, né? Algumas pessoas, com o passar do tempo, elas se tornam pessoas melhores. E algumas pessoas, com o passar do tempo, ela acaba se tornando uma pessoa pior. A Bíblia no Eclesiastes diz, no capítulo 3, que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se nós vivemos debaixo do céu, se nós estamos debaixo da mão de Deus, se você crê que o que existe, né, o ar que nós respiramos, toda essa natureza, sabe? Se você crê que isso é obra das mãos de Deus, o firmamento, você olha para os oceanos, as montanhas, os animais, o ser humano, você começa a avaliar, sabe, em como o homem ele desenvolveu, né, um papel conforme o passar dos anos, você vai perceber que Deus ele é tremendo. E por outro lado, se você observar, você vai perceber que da mesma forma que a gente tem sido inteligente e criado e sendo tecnológico, tudo isso tem nos levado à descrença, sabe? Muitas pessoas, por conta de tudo que existe hoje, feita pelo homem, que é a criação de Deus, acabou perdendo a fé. Até a própria Bíblia diz no livro de Oséias que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, no livro de Mateus. Estou equivocado. Então, assim, o pecado, ele tem feito com que o homem se esqueça do que Deus fez. E a Bíblia está dizendo que existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso está relacionado à nossa vida. A coisa mais importante que nós temos que zelar hoje é a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida saudável na Terra, ter uma saúde em dia é a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante também é você ter zelo pela sua família, pela sua casa. A Bíblia diz que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, né? Essa é a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante também é você observar que o tempo não para. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo tempo?
eu gostaria de dizer para você que sobre esse tema existem muitas coisas a serem ditas, porque o tempo ele é fundamental na nossa história. Amor, tempo e morte são três coisas que ligam todas as pessoas na Terra. O amor liga as pessoas. O tempo, ele liga as pessoas. E a morte. Essas três coisas, elas nos ligam. Ah, mas como assim? Porque são coisas que elas estão vinculadas à existência, né? A ausência de amor, ela nada mais que é o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, né? A disposição de matar, a disposição para roubar, a disposição para fazer o bem. Oh, mas, né? Eu sei que Deus ele ama todas as pessoas. Eu tive algumas passagens que me envolveram em situações de prisões. Conheci pessoas que eram criminosas. E em alguns discursos eu até observei algum deles dizendo que quando eles saíam para roubar, eles pediam para que Deus abençoasse os seus assaltos. Se o mesmo Deus que ele disse assim, não roubarás, como uma pessoa poderia pedir para esse mesmo Deus que o livrasse do mal na hora de roubar de alguém? Deus ele não tem nenhum vínculo com esses tipos de... Então, as pessoas que elas não sentem esse amor de Deus, elas estão vinculadas naturalmente à maldade. À maldade. Mas dado algum momento da sua vida, ela será vencida pelo amor. Ela será vencida pelo amor porque por mais que uma pessoa seja mal, por mais que uma pessoa seja ruim, ela vai encontrar alguém que desperte dela esse amor. Existem vários tipos de amor. E esse amor é o que move as pessoas a fazer o bem. Não existe amor maior do que o próprio Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? Não existe amor maior do que esse. Então, sendo assim, o amor, ele existe. A pessoa, ela pode ser psicopata, ela pode ser estuprador, a pessoa pode ser um assassino, um ladrão, um homicida. Essa pessoa, ela ama alguém. Essa pessoa, ela respeita alguém. Essa pessoa, ela tem uma paz, porque isso é algo que vem dentro dela. Mas o amor é algo que você desenvolve, é algo que você trabalha, é algo que você luta por ele. E se tratando de tempo, o que dizer sobre essas coisas? O amor, ele une o ser humano às outras pessoas. Porque o amor mútuo entre um irmão e outro semelhante, ele faz com que a palavra de Deus se cumpra. Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando a gente faz isso, o que acontece? Naturalmente, a gente não vai querer para o nosso próximo o que a gente não quer para nós. E a nossa vida, ela se torna diferente porque você deixa de olhar para as pessoas de uma forma mesquinha. Hoje vivemos num mundo onde muitas pessoas, elas acham que são melhores do que as outras por causa que conseguiram status ou condições financeiras diferentes, ou porque são mais reconhecidas, ou talvez tenham alguma habilidade que se destacam. Mas a Bíblia nos mostra que é totalmente ao contrário, que aqueles que são os maiores, eles que têm que se comportar como os menores, né? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, esteve nessa terra para servir, para obedecer, e teve morte de cruz, foi taxado como herege, né? E quando disseram
Vocês querem que eu liberte Barrabás ou que eu liberte Jesus? Eles escolheram o ladrão. O ser humano é desse jeito. Ele troca as melhores coisas pelas piores. Sempre. Se tratando do Filho de Deus, das coisas que ele havia feito, nesse sentido eu falo, não existia ali a possibilidade. Mas nós, como somos pessoas criadas por Deus, sua imagem, sua semelhança, o nosso dever neste tempo, e que consiste em muitas coisas, é ter um relacionamento com o amor. Porque o tempo, falei sobre o amor, porque o tempo ele é avassalador. O tempo, ele vem para cumprir na sua vida o que Deus determinou. Você conhece alguém com 200 anos? Com 150 anos? Você conhece alguém com 120 anos? Com 110 anos? Com 100 anos? Ah, conhece com 100 anos? Se você conhecer uma pessoa que tem essa idade, você vai perceber que ela já não sente mais prazer em viver. E ainda que o ser humano tenha 100 anos, se você perguntar para ele, você quer morrer agora? Ele não quer. Porque estar vestido com esse corpo de carne e estar nessa natureza parece que é a melhor coisa. E ninguém quer se desvincular disso. Existe o medo da morte, existe o medo para onde que a pessoa vai. Como será o momento da transição, quando a agonia da morte ela invadiu o nosso corpo e o nosso fôlego de vida estiver cessando? O que nós vamos sentir? Como será? Quando eu era pequeno, eu me lembro que antes de tomar uma injeção, era um desespero tão grande. Eu não conseguia ver nada além daquele momento. Tudo se definia na dor que eu ia sentir. Aquela preocupação que eu tinha era tão terrível. E por mais que uma pessoa seja velha, com muitos dias de vida, ela não desiste da vida. Ela pode ter vivido uma vida inteira de erro, ter feito o que fez, pode ter sido o maior criminoso. Ou vice-versa. Pode ter sido a melhor pessoa, ter amado as pessoas, mas ninguém quer desistir da vida. Ninguém quer morrer. Porque viver é bom. Só que o tempo, ele vai cumprir a ordem de Deus para mim e para você. E o tempo, ele não dá trégua. O tempo, ele não dá tempo para você. Por isso que você não pode perder tempo. Porque o tempo é o que você tem de mais importante. Dentro do tempo você pode construir os seus projetos de vida. Dentro do tempo você pode crescer e se tornar um bom profissional. Você pode se relacionar com a pessoa que você gosta, casar, aprender a amar essa pessoa, instituir uma família, se tornar um pai de família, um homem com dignidade, com honra e com respeito, sabe? E ter uma vida regrada. Porque chegará o dia em que a morte, ela vai te alcançar. E o que você plantou? Quais foram as suas ações? Se tratando de Deus, se tratando de criação, todas essas coisas acontecem para cumprir as próprias palavras. Porque tudo tem o seu tempo determinado. E a todo tempo, e para todo tempo, existe um propósito debaixo do céu. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Então, existe tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Tudo o que o homem plantou, ele vai colher. É isso que a Bíblia está falando. Se você plantou coisas boas, você certamente colherá o quê? Coisas boas. Mas se você plantou coisas más, certamente você colherá o quê? O mal. Então, tudo o que Deus fez é formoso. E ele colocou o mundo no coração do homem. Versículo 11, capítulo 3 de Eclesiastes. E o homem, por causa das coisas do mundo, ele não consegue descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim.
Esse versículo está dizendo que Deus ele já fez toda a obra, desde o início até o fim. Em Jesus ele concluiu a sua obra, porque foi em Jesus que ele disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, quando Jesus Cristo fez isso, ele nos atraiu, né? Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se existe um caminho, se existe uma verdade, né? E se é Deus que está falando, por que nós vamos questionar? Que bom seria se todos nós entendêssemos isso desde o começo, porque assim sendo, Adão ele não teria desobedecido lá no jardim do Éden. Só que a natureza humana, ela dá o direito das pessoas escolher aquilo que elas querem. E Deus não interfere nisso. Mas o próprio tempo vai cobrar de cada um, sabe, todas as suas ações nessa terra, o que fizeram. E diante de Deus não tem argumentos, irmão. Porque talvez o homem, ele tenha muitas opiniões, ele tenha vários argumentos para poder justificar as suas atitudes. Ainda que lá no fundo ele saiba que está errado. Mas sempre ele vai procurar ter algum álibi. E esse tempo vai ser avassalador, porque o tempo, mais cedo ou mais tarde, trazerá a morte. E essa morte vai chegar a todos. Eu não conheço ninguém que não morreu. Só Jesus. Ressuscitou no terceiro dia. Ele teve que passar pelo batismo de morte, para sentir o que nós iremos sentir, para saber as dores e as aflições que nós vamos ter. Mas se você conhece alguém que não morreu, você fala para mim, e que já vive mais do que pelo menos 120 anos, né? Eu acredito que possa até ter alguém vivo ainda com 120 anos, mas com 150, se você caçar, não existe. Não existe mais. Você está entendendo? Então, o tempo é muito pequeno. Talvez você pense que 150 anos é um tempo muito grande, mas vai perguntar para alguém que já viveu 70 anos, para alguém que já viveu 80, que nem o meu pai. Pergunta para ele se esse tempo demorou a passar. Você vai ver que o tempo ele passa muito rápido. Ele vem e quando nós menos percebemos, sabe? A gente já está chegando ao final da nossa corrida. E o que você fez? O que eu fiz? O tempo é nosso amigo às vezes. Quando nós alcançamos a aposentadoria, ficamos felizes. Oh, vou receber um dinheiro, né? Quando nós determinamos alguma meta que nós devemos alcançar, cara, por quê? A gente usou aquele tempo para concluir um propósito, né? Quando a gente pensa para tomar uma decisão, o tempo é nosso amigo, né? Por quê? Porque o tempo nos dá a oportunidade de escolher o melhor caminho. Às vezes nós precisamos contar com o tempo para que alguma situação seja resolvida. E essas situações, elas acontecem, né, e o tempo pode nos favorecer. Mas o tempo para um prisioneiro dentro de uma cadeia, ele já não é tão amigo. Uma pessoa que está condenada à prisão perpétua, você acha que o tempo é amigo desse homem? Quantas pessoas, eu te pergunto, meu amigo, gostaria de voltar no tempo? Aquele prisioneiro que está preso, condenado à pena de morte, você acha que ele gostaria de voltar no tempo? O homem que está com HIV, ou aquele que está com câncer, aquele velho que está no final da sua vida e gostaria de viver mais? Mesmo quando estamos dormindo, o nosso tempo ele se esgota. É como uma veia sangrando e que aos poucos está nos matando. Esse é o tempo. Tolice é pensar que esta vida é tudo, porque o tempo vai destruir tudo.
Tudo que você vê, tudo o que você enxerga, o tempo vai destruir. Começamos a morrer a partir da hora que nós nascemos. O nosso tempo começa a esvair pelas nossas mãos. Tá bom? Então, amor, tempo e morte são três coisas que estão ligadas. Se você entrar dentro de um cemitério, você vai perceber que ali se foram muitos sonhos, projetos, né? Ali não importa a idade, se é velho, se é jovem, se é criança. Todos nós temos um tempo a cumprir nessa terra. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então pense nisso, né? E que Deus, ele seja o seu guia. Que o amor, ele enche o seu coração. De forma que você aproveite esse tempo, para que quando esse tempo terminar, você tenha muito tempo para viver na glória eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Essa mensagem é para você que tem perdido tempo e para você também que tem aproveitado o seu tempo. Amém?